Marcos 5, versículos de número 22 em diante. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: a minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, seguia uma grande multidão que o apertava. Certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito com médicos e despedindo de tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar em suas vestes, sarareis. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentia no seu corpo estar já curada daquele mal. Logo Jesus, conhecendo a virtude que saíra dele, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E lhe disseram os seus discípulos: como o Senhor vê que a multidão te aperta, e dizes: quem te tocou? E ele olhava ao redor para ver quem fizera aquilo. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem dissera: a tua filha está morta, para que enfadais mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse aos principais da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu um alvoroço, e os que choravam muito e prenteavam. E entrando disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, eu te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. E disse-lhe que lhe dessem de comer. Amém. Quem chegou a Jesus nessa história é um homem chamado Jairo. Ele era um dos dirigentes da conhecida sinagoga. Foi os amigos de Jairo que crucificaram a Jesus Cristo. Essa informação é importante para você lembrar de que havia uma aversão muito grande entre essas classes. Para ele fazer a opção de ir até Jesus, ele teria que quebrar muito o orgulho dele, e é um confronto com a sua filosofia de vida. Um homem de prestígio, de posses, um homem
grande na sociedade, um líder de uma religião, de uma fé. Agora ele busca ajuda, e a ajuda que ele busca é Jesus. Abre mão da sua posição, do seu orgulho, para ir para a única solução. Última ratio, é a única e última coisa que eu tenho. Vendo Jesus, ele faz uma atitude de discípulo, prostou-se. Isso é uma atitude de quem implora, reconhecendo que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Prostou-se, dizendo: a minha filha está morrendo, vem, por favor, impõe as mãos sobre ela. Essa informação de impor as mãos, você tem que saber que isso é muito importante para um Deus que no Velho Testamento era um Deus distante. E eu prefiro ficar com a posição de que impor as mãos é muito mais do que emissão de poder, mas é uma situação de misericórdia. É como se você visse alguém que está doente e você colocasse a mão para dar um afago. Parece que impor a mão no cristianismo tem muito mais essa conotação de alguém que está sofrendo e eu ponho a mão para dizer: eu estou aqui do seu lado. E esse é o poder do Evangelho, a compaixão. Jesus, ele ensina os seus discípulos a pôr as mãos em cima dos enfermos. Ele pede, ele sabe que Jesus, ele é o Deus imanente, encarnado, e ele sabe que Jesus, ele impõe as mãos sobre as pessoas e as pessoas são curadas. Há poucos dias atrás, Jesus pôs a mão no ouvido e na boca, colocando saliva no ouvido e na boca, e ele fala as expressões: Efatá, abra-te. E na hora abriu os ouvidos e a fala de uma pessoa. Ele diz: se o Senhor colocar as mãos, eu tenho certeza que ficará curado. Ele faz o segundo pedido. Ele diz: eu gostaria que o Senhor fosse na minha casa, porque se o Senhor for na minha casa, ninguém vai morrer. Esse homem muda agora um ponto de sua confiança. Agora a confiança dele está em Jesus. Se o Senhor colocar a mão, e se o Senhor for na minha casa, eu tenho certeza que vai dar tudo certo para minha família e para mim. Eu quero o Senhor dentro da minha casa. O Senhor pode ir para dentro da minha casa. E Jesus disse: eu vou com você. Jesus começa a andar, uma grande multidão comprimia. Uma mulher que ouviu aquela conversa fez a seguinte análise: se Jesus toca, se Jesus coloca as mãos em cima das pessoas e é curada, se ele costuma tocar, então ele deixa ser tocado também. E do mesmo jeito que ele toca e sai virtude, se eu tocar nele, também vai sair virtude. Se ele põe as mãos e as pessoas são curadas, então, eu, no meio da multidão, vou tocar nele. E eu que tenho fluxo de sangue, aquele que toca agora vai ser tocado. E do mesmo jeito, eu vou ser curada. A matemática dela está certa. A matemática dela está correta. Um Deus que toca e cura as pessoas, também quando é tocado, também cura as pessoas. Foi isso que ela fez. Eu acho que isso tem tudo a ver com a criação. Porque a humanidade, ela foi criada pelo toque. Inclusive, quando a gente está muito carente, mas muito carente mesmo, a gente muda as expressões de Senhor, fala comigo, para Senhor, toca em mim.
Porque de vez em quando a gente chega no templo e diz assim: Senhor, fala comigo. Mas quando a gente está muito, mas muito amargurado, a gente muda. A gente diz: o Senhor poderia tocar em mim hoje. E quando Deus não toca, a gente toca nele. E essa mulher foi, os vestidos de Jesus tinha tzitzits, expressões dos mandamentos e leis do Antigo Testamento, e ela toca naquela orla de tzitzits, e isso gera uma cura. Uma mulher que também tem problemas familiares por conta de uma hemorragia, que é uma menstruação permanente, que gastou todo o dinheiro e agora está empobrecida porque medicamentos e médicos e procedimentos são caros. E também na última rátio, ela procura Jesus e ela toca nas vestes de Jesus e ela mesma sente instantaneamente de que ela é curada. Instantaneamente. Ela faz um juízo dela e na análise dela, ela diz: eu fui curada. Por incrível que pareça, Jesus disse: alguém me tocou. E os discípulos falam tipo um diálogo assim: o Senhor fala que alguém esbarra no Senhor, mas a multidão toda esbarra e comprime o Senhor. E Jesus repete: não. Entre gente que esbarra e gente que toca em mim para extrair virtude, teve alguém que tocou em mim do mesmo jeito que Jairo quer que eu toque na criança. O toque que foi em mim foi buscando virtude. E de mim saiu virtude que curou alguém. Jesus fez esse ato porque Jesus queria curar a enfermidade, como já tinha curado, e Jesus queria livrar do mal e deixou-se ser tocado para sair virtude, mas Jesus queria deixar claro que o sofrimento daquela mulher não era só físico, mas uma cura da alma precisava. Então, por isso, ele diz: uma multidão aglomera do meu lado e diz que toca em mim, mas só esbarra. Mas uma mulher, uma pessoa me tocou e saiu virtude. A mulher veio na frente e quando a mulher chegou à frente, ele disse: filha, a tua fé te salvou. Agora, vai em paz e transmite uma bênção extraordinária. De vez em quando, Deus nos chama para que a bênção seja completa. Porque de vez em quando a gente quer pedir a Deus uma cura física, mas você não é só composto de outdoor de pele. Tem horas que a alma está muito mais enferma. E para isso Jesus chama com evidência. Quem eu curei, vem aqui na frente. E aquela mulher que era curada veio na frente. Ele diz: eu curei você para você parar de sofrer fisicamente e também emocionalmente. Eu curo você agora também te dando paz. Isso é bonito, né? Enquanto Jesus estava falando com ela, esse chefe religioso chamado Jairo, que era um dirigente da sinagoga, recebe a notícia dizendo: sua filha morreu, não precisa mais incomodar. Se você estiver com Jesus, nunca escute os humanos. A palavra final não é das pessoas. Os incrédulos não podem dar a palavra final nem para mim, nem para você. Se alguém chega dizendo para você, promovendo temor e medo,
e fazendo com que você não leve Jesus para sua casa, tipo, largue o mestre, acabou de morrer. Esse tipo de palavra faz você desmotivar. Se você está com Jesus, homem nenhum pode dar a palavra final. Ouça somente as palavras de Jesus. Se você ouve as palavras de Jesus, qualquer notícia desagradável não pode afetar você. As palavras que chegam dos humanos vai te importunar e vai te colocar em regresso. Mas o seu propósito é colocar Jesus dentro da sua casa. E se você conseguir colocar Jesus dentro da sua casa, qualquer que seja a situação, Deus lhe dará a grande vitória. Não fazendo caso daqueles que disseram, Jesus disse, olhando nos olhos de Jairo, dirigente da sinagoga, não temas, crê somente. Essa também é uma matemática do milagre. Primeiro Jesus tira o medo para depois incrementar a fé. Não temas é não tenha medo. E depois de não ter medo é tenha fé. Porque o oposto da fé não é a dúvida, o oposto da fé é o medo. Ele diz, eu estou com você. Eu quero dizer algo para você. Você confia em mim ou confia neles? Se você confia em mim, não temas. E se você tirar o medo de você, não temas e creia somente. Jesus disse, ninguém vem comigo senão aqueles que têm fé. Pedro, Tiago, João. Você vem, Jairo? Eu vou entrar dentro da sua casa com a comitiva de gente que tem fé. Vai comigo Pedro, vai comigo Tiago, vai comigo João. Vai gente que crê. E os que chegaram com incredulidade, deixa eles para trás. Nós vamos entrar dentro da sua casa e eu vou impor as minhas mãos. Feche os seus olhos. A partir de hoje, nessa igreja, nós vamos reunir pessoas que têm fé. E vamos entrar dentro das casas. E os nossos filhos, eu estou incluindo o Estevão e a Marina, os meus filhos. E os seus filhos, e os adolescentes dessa igreja, e os jovens dessa igreja, não vão morrer. Uma comitiva de fé, de homens e mulheres que crê, que Jesus guarda e protege, que Jesus ressuscita. Eu quero dizer para você que vê que a sua situação dentro da sua casa com os seus filhos não tem mais solução. Nós vamos levantar pessoas aqui de fé. E vamos deixar os incrédulos de lado. E nós vamos entrar dentro das casas com oração. E a nossa família, o nosso lar, serão guardados por pessoas ou por ideologias que geram mortes. O Espírito Santo de Deus me importunou tremendamente para pregar essa mensagem dizendo de que os nossos filhos precisam urgente de uma escala de homens e mulheres de oração. Eu estou chamando hoje aqui essa noite a paz. Porque se eu tiver R$1 milhão, eu vou investir tudo em crianças.
A única solução, é nós salvarmos os nossos filhos, os nossos adolescentes e os nossos jovens. E somente com homens de oração. Eu quero chamar a todos aqui, em nome de Jesus. Eu quero pedir a vocês que vocês tenham misericórdia da sua família e vocês coloquem oração dentro da sua casa, chamando pessoas de oração para nós orarmos pelos nossos filhos. Jesus disse: não demorar para eles, só creiam. Comigo só vai crente, gente incrédula não entra, gente que exala incredulidade não entra, gente que não gosta de oração não entra. Eu quero pedir algo aqui. Se misture com gente que gosta de orar. Procure gente que ama o Evangelho e gosta de orar. Eu sei que tem pessoas que dão qualidade de vida para você, mas eu estou falando da sua alma e a alma dos seus filhos. A importância da igreja é muito grande. Homens de oração é necessário, homens de fé é necessário. Quando chegarem à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço e eu tenho certeza do que eu estou falando. Tem muitas casas aqui que estão em alvoroço. E que se Jesus Cristo for lá dentro da sua casa, vai ver confusão, tumulto, desentendimento, realidade de muitos lares. Irmã, irmão, dê valor à sua casa. Em nome de Jesus, dê valor à sua casa. Coloque toda a sua energia para colocar Jesus dentro da sua casa, porque Ele vai colocar em ordem tudo. Eu quero profetizar na vida de vocês aqui, hoje, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus vai colocar tudo em ordem dentro da sua casa. Que o diabo da confusão, da rebelião, em nome de Jesus, eu quero repreender no nome santo de Jesus, o diabo que está se levantando contra a sua casa e contra a sua família. Deus vai guardar o seu lar, a sua casa e a sua família. A criança estava lá deitada e já tinha o laudo de morte. Mas se você colocar Jesus dentro da sua casa, a solução chega com Jesus. Porque tem gente que já desistiu da família, dos filhos, já desistiu disso tudo. Mas ele pega pela mão e diz: Talita, cumi. Menina, eu te ordeno, levanta-te. E imediatamente uma menina de 12 anos, diante dos olhos atônitos, a palavra de Jesus promoveu vida e ela levanta. É o mesmo Deus que vai entrar na sua casa hoje. É o mesmo Deus que vai dar uma palavra lá só e os seus filhos vão se levantar. Dê uma ordem, volte a viver. E depois disso disse: dai de comer, cuide dessa menina. Jesus devolve a rotina de paz. E eu termino dizendo isso. Leve Jesus para sua casa hoje. Leve Jesus para sua família hoje. Não permita
Não permita, irmãos, que o diabo venha se andar na sua casa porque você não busca a solução. Os nossos filhos não precisam ser ricos, milionários, trilionários. Ele precisa ter o Senhor. Eles precisam estar vivos espiritualmente. Vivos espiritualmente. Eu estou pregando essa mensagem porque eu vi uma cena da minha filha, uma coisa que me alegrou muito. E as pessoas falam, não adianta o senhor pregar mais, não adianta, o Brasil está assim, tem ideologia de gênero, tem tanta coisa. A gente ouve o coração de pastores, lá é duro. De nós vermos filhos de líderes rebeldes se perdendo, as pessoas, é duro, irmãos. Você vê do lado um companheiro e vê o seu filho perdido, e vê sua filha perdida, isso é duro para a gente. É duro para alguém. Aí esse final de semana, a Morgana não está aqui, né? Saiu. A Arielle também, cadê a Arielle? Saiu, também está lá, está na salinha, isso. A Juliane está aqui. Também está lá na salinha. Mas a Juliane, vocês conhecem aqui, a Morgana, a Arielle e a Juliane. Fizeram algo com 6 meninas, sentaram e minha filha estava lá. E para a Marina foi algo maravilhoso aquilo. De ver a Morgana ensinar para ela sobre o que é ser a imagem e semelhança de Deus. De que a beleza física não é tão importante, porque a beleza física, muitas vezes, deixa a gente até vaidoso. Mas a grande beleza é ser filha de Deus. E ela chegou, e eu vi aquela minha filha sentada naquela sala, e eles prepararam uma mesa posta, e aquilo marcou a minha filha, e marcou a filha de muitos aqui. É isso que nós precisamos. É disso que nós precisamos. Isso pode custar um preço? Pode. Pode custar um preço. Mas isso transforma. Isso faz crianças, adolescentes e jovens ficar fortes. E eu vi lá o Danley, aqui no Flamboyant, como é que é? Parque Flamboyant, cantando. Eu cheguei lá, cantando, louvando a Deus. Leve Jesus para sua casa. Chame pessoas que gostam de orar para dentro da sua casa. Promova a comunhão. Deus vai ressuscitar. Aquilo que estava morto, Deus vai ressuscitar.